Então, em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e da Associação da Anemia Working Group Portugal, e precisamente no dia 26 de novembro, que é o dia da anemia, Dia Nacional da Anemia, curiosamente, o número atómico do ferro, o número 26, e acho que é muito importante esclarecer e fazer compreender um pouco melhor o que é isto da anemia. É a quantidade de hemoglobina em circulação dentro dos glóbulos vermelhos reduzida. Isto traduzido é, quando a quantidade de hemoglobina está abaixo do que devia estar, estamos em situação de anemia. Portanto, as células têm menos oxigênio para respirar e, com isso, as queixas que decorrem dessa condição, de baixa de energia, dificuldade em cansar-se com mais facilidade, ficar a mucosa e a pele mais pálida, porque a hemoglobina é vermelha, é o que dá o vermelho, a cor vermelha do sangue, e portanto, havendo menos quantidade, ficamos mais pálidos. E disse-me há pouco que nós não produzimos ferro, nós só excretamos ferro. Nós não produzimos ferro. Nós só ingerimos o ferro. O organismo tem processos para deixar entrar ou não deixar entrar e depois excretamos. E dentro do nosso próprio sistema há regeneração. Nós temos um sistema de reciclagem, como os sistemas modernos atuais, nós reciclamos o ferro. O fígado faz isso e, portanto, vai utilizando o mesmo ferro sempre enquanto pode. Agora, se acontecerem, por exemplo, pessoas que ingerem pouco ferro, ou os alimentos não são ricos em ferro, ou, por exemplo, a pessoa tem perdas de sangue, vai perdendo esse ferro, ou não entra, ou sai demasiado, então acontecem as condições de anemia, ou de baixa de ferro, que é tal componente que entra na hemoglobina. Tínhamos visto há pouco que há estudos que mostram que 20% da população, ou seja, em cada 100 pessoas, 20 têm uma prevalência de anemia. Sim. E podem até nem detectar. Isto pode ter uma série de consequências. Como disse há pouco, as pessoas até está associado a problemas cardiovasculares. As pessoas, quando têm anemia, podem até, nos cuidados intensivos, ter menos recuperação ou menos reabilitação, como se não tivessem anemia. Ou também a questão das mulheres grávidas que podem ter uma gravidez antes do tempo, ou podem ter, por exemplo, um filho mais pequeno na nascença. Portanto, a mulher em si, por ser mulher em idade fértil, perde sangue nas menstruações. Portanto, se perde sangue nas menstruações, perde a hemoglobina. Okay. E fica naturalmente anémica. Daí os valores normais para as mulheres da hemoglobina são diferentes dos valores normais para os homens. As mulheres é abaixo de 12 gramas por decilitro, os homens é 13 gramas por decilitro, porque eles constitucionalmente não perdem o mesmo sangue. E, portanto, logo a condição de ser mulher já a predispõe para ter mais possibilidade de anemia, nomeadamente os períodos mais prolongados ou doenças ginecológicas que cursem com perdas de sangue exageradas. Depois, na gravidez, é uma questão de gasto. Quando a mulher está grávida, o bebê desenvolve-se, o feto, a placenta desenvolve-se, o útero cresce, a quantidade de sangue que existe na mulher também tende a crescer, chama-se expansão do volume plasmático, e portanto isso também necessita de mais ferro para produzir mais hemoglobina para compensar não só o crescimento do bebê, do placenta, etc., como depois o parto, porque o parto é sangrativo. O parto sangra, e portanto a mulher prepara-se durante 40 semanas, os tais 9 meses, para perder o sangue na altura do parto. Só que às vezes perde mais sangue do que habitualmente, e portanto se tiver anemia durante a gravidez, uma das coisas que vai ter é complicações, porque as hemorragias, se forem um bocadinho acima, ela não tem tolerância. E daí ela poder, por exemplo, ir para os cuidados intensivos ou morrer mesmo. Durante a gravidez, é o próprio bebê que necessita de crescer e precisa de energia e de oxigênio, é precisando de sangue, e portanto, se não tiver o ferro disponível, não tem como crescer, então são bebés mais pequenos. E os partos acontecem mais cedo. Então, não só as mulheres deveriam ter mais conhecimento sobre isto, e as famílias, não é? Não só a mulher que toma a decisão, é também a família, mas também, por exemplo, a medicina de proximidade, o médico de família, ter aqui um alerta, porque é o médico de família que normalmente faz o acompanhamento da mulher grávida, ter aqui algum estado de alerta, no sentido de
fazer algum rastreio. A propósito dos rastreios, a pergunta é se há rastreios para a anemia, se estes rastreios são comuns. Não há rastreios universais. Neste momento nós estamos a tomar atitudes, publicámos um artigo, estamos a divulgar, para que sejam incluídas a ferritina, que é a molécula que guarda o ferro no organismo, nos rastreios da grávida, antes da consulta pré-gestacional, antes de engravidar, e depois uma vez por trimestre. Porque isso desperta-nos, porque se virmos que os depósitos de ferro estão baixos, já sabemos que ela vai ter anemia. E, portanto, isso é uma coisa de nos antecipar. Claro, e é difícil fazer este rastreio. É muito barato, custa 5,5 €, e se por cada análise, portanto ficaria em 10 €, em 20 € toda a gravidez. E os ganhos económicos, se vamos falar de dinheiro, são enormes. Se, por exemplo, nós estimamos, o New York Group fez um trabalho com uma empresa de consultoria, que é a Exig, e chegámos à conclusão que se fizéssemos PBM, Patient Blood Management, que é uma gestão do sangue de cada doente, poupávamos 68 milhões de euros ao Sistema Nacional de Saúde. Isto só com rastreio de anemia? Isso, exato, rastreio de anemia e compensar com ferro, porque é a maior parte das vezes das anemias que correm. Isto é valores de 2017, custou 17, agora já seria mais. Há uma enorme vantagem, então, de fazer o rastreio da anemia, da tal ferritina, também alertar aqui os profissionais das áreas da saúde e, sobretudo, o profissional ligado à medicina geral e familiar, o médico de família, para alertar e, pelo menos, orientar para esta questão. Sra. Cristina, vou dizer uma coisa. Quando fizemos este, a anemia fez o estudo nacional, englobou 8 mil pessoas e corresponde à população portuguesa com base nos censos. Descobrimos que 83% das pessoas anémicas não sabiam que tinham. Não sabe. Mas elas têm sintomas. Podem... Mas não identificavam. Sim, não identificavam. Isso é que o identificar sintomas. Claro. Ir ao médico quando se pensa que pode estar, ou o próprio médico pedir uma ferritina, um hemograma, às vezes com um valor baixo consegue-se ver. Hoje em dia, como há muita população vegana, vegetariana, há já algum cuidado até do próprio indivíduo, da própria pessoa, perceber se tem um nível de ferro elevado. De qualquer forma, não é um único segmento, ou seja, aqui a atitude tem que ser uma atitude de maior conhecimento por parte da população, que se tiver uma alimentação mais vegetariana, se tiver, por exemplo, muito cansaço, se tiver perdas de sangue, se a pessoa estiver grávida, se for mais velha, se for mais 75 anos, dos 75 anos, a análise este rastreio da ferritina deveria ser quase obrigatório. Quase universal. E os valores, como disse, poupa-se muito do dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde. E dá-se qualidade de vida, não é? Porque na realidade ajudam-se muitas pessoas. E achei interessante ter feito a ponte com as doenças cardiovasculares. Pensar uma coisa, o coração está sempre a bater. Toda a nossa vida. Quando para, nós morremos. Ele está a precisar sempre de energia e de oxigênio. Se ele tiver pouca disponibilidade de ferro para lhe dar energia e pouco oxigênio para as próprias células do coração respirarem, ele morre. Porquê é que as adolescentes precisam de fazer esta rastreio? Precisam fazer o rastreio do ferro, porque o crescimento é rápido. Quando se chega à adolescência, cresce rapidamente. Há dois períodos de grande crescimento do homem, que é na criança, no primeiro e segundo ano de vida, e na adolescência. É quando o homem cresce muito, o crescimento é muito grande. As adolescentes começam a perder sangue, como já foi afirmado com o período menstrual, e muitas vezes quem comanda a vida delas, quem comanda a vida são as amigas, não é a família. É de amigas dos 14, 15 anos, quem comanda a vida da adolescente são as amigas, e muitas vezes as amigas condicionam a alimentação do grupo todo. Deixam de comer carne, passam a comer só vegetais, porque, para não engordar e para a alimentação, e isso leva naturalmente à anemia. E criança pequena, por exemplo, no primeiro ano de vida, o crescimento é muito rápido.
e como o crescimento é muito rápido, às vezes a alimentação não é a mais correta em relação a este crescimento rápido, e muitos crianças, e nós estamos protocolos para fazer essa verificação, esse estudo, por volta do ano de idade têm falta de ferro. Um ano e pouco, 13, 15 meses, têm falta de ferro. Há uma porcentagem, que eu não sei dizer qual é por uma coisa, mas há uma porcentagem com alguma importância, porque, por exemplo, a alimentação da criança agora é láctea, sobretudo láctea até, e se for leite materno, é até aos 6 meses exclusivamente láctea, e o crescimento é muito rápido e às vezes é preciso, deve-se fazer, ou dever-se fazer, e isso é um estudo que está preparado, deve-se fazer uma profilaxia com ferro por volta dos 4, 5 meses de idade, até a introdução exatamente da carne. Eu até fazia a ponte, que é o seguinte: no terceiro trimestre da gravidez, é a altura em que a grávida necessita de mais ferro, porque as reservas para o bebê crescerem do nascimento aos 6 meses são supridas para essa fase do terceiro trimestre. Portanto, isto é tudo um contínuo. Sim, é um contínuo. Eu, como sou obstetra, tenho mais esta visão, e o doutor Lino, como é pediatra, tem visão assim. Claro. Mas é uma visão integrada, claro, mas é uma visão integrada. Isto de dizer que as amigas têm muita influência é verdade. Nós fazemos muitas intervenções em escolas e vemos a força dos grupos. E talvez seja interessante, mesmo nas próprias escolas secundárias, alertar, porque elas estão lá, as miúdas estão lá, e entre elas também debaterem estas questões. Disse há bocado uma frase muito interessante, e acho que podíamos terminar isto: o ferro é uma pilha. E nós, de vez em quando, precisamos de uma pilha. Obrigada.